Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Severino Alexandre. Ele é do sítio Mata Velha, em Araruna, na Paraíba. Miriam Eunice Joaquim é de Huila, Lubango, Angola. Também Gonçalo da Costa é lá de Luanda, em Angola. Marta Batista Ataulo e todos lá da Igreja Adventista de Itariri, São Paulo. Queremos agradecer e também mandar um alô especial para Ivone Abreu, que é do Rio Grande do Sul, Lídia Maria Santos, é do interior de Minas Gerais, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, estamos felizes, agradecidos pela vida, agradecidos pela oportunidade que nos dás de uma vez mais estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, que passam por momentos difíceis, têm as suas provas, suas lutas, suas tribulações, suas angústias, têm as suas necessidades, têm as suas enfermidades. Ó Pai, tenhas misericórdia de cada um, conceda as bênçãos conforme a Tua vontade. E também, Pai, pedimos que permaneçam firmes, que não desanimem, que busquem a Tua presença a cada dia, que tenham a certeza do breve encontro com o nosso Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre o processo do juízo que está ocorrendo e que irá ocorrer, como nós dissemos ontem na introdução do estudo que estamos fazendo. Nós falamos que esse processo do juízo ele se desenvolve em 3 fases. É o juízo pré-advento, é o juízo que está acontecendo agora, antes da volta do Senhor Jesus. Haverá também o juízo milenar, que é o juízo do milênio, que os salvos estarão nos céus, em que todos os salvos terão acesso aos livros, aos registros, e ver que Deus é justo, porque alguém que nós imaginávamos que seria salvo não foi, porque alguém que nós imaginávamos que estava perdido está nos céus. Nós vamos ver que Deus é justo. É o juízo milenar. E depois haverá o juízo executivo, que será após o milênio, quando Jesus e a Cidade Santa, todos os salvos estarão descendo para esta terra que vai ser purificada pelo fogo e enxofre, que será exatamente quando a Cidade Santa estiver descendo, essa terra será purificada pelo fogo. O diabo e os seus anjos serão destruídos juntamente com os ímpios que não aceitaram, que se recusaram à salvação. Então será o juízo executivo. E aí, aqui neste mundo, novo céu, nova terra, estaremos para sempre com o Senhor. Então ontem nós falamos que todos nós iremos comparecer perante o juízo, perante o tribunal divino. E eu disse e repito, não precisamos temer o juízo, a menos que nós não estejamos andando, caminhando com Deus, não estamos tendo relacionamento com Ele, aí nós precisamos temer. Mas se nós aceitamos a Jesus, temos comunhão com Ele cada dia, deixamos ser guiados pelo Seu Espírito Santo, nós não temos o que temer. Se nós atendemos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, tudo isso faz parte para que o nosso nome seja considerado apto por Jesus, que está fazendo esse julgamento, é o julgamento pré-advento. E o profeta Daniel, em Daniel capítulo 7, nos versos 9 a 14, Daniel escreveu: Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã.
Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a quarta besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. O profeta Daniel, tendo aqui a visão do trono, o ancião de dias, que é Deus assentado no trono, e vejam a descrição, né? O cabelo era como a mais pura lã, o trono era de fogo, rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava da sua presença. Veja, irmãos, tremendo, não é? Isso assusta muitas pessoas, mas o Deus que nós servimos é um Deus de poder. E conforme Daniel viu aqui na sua visão, ele viu que a besta, né, que ele havia tido a visão, a quarta besta, ela foi morta, o corpo da besta foi destruído e lançado no fogo, e aí foi tirada a autoridade das outras 3 bestas. Ele está falando aqui exatamente dos últimos acontecimentos da história deste mundo, quando os poderes deste mundo se unirão contra os santos do Altíssimo, se unirão contra os que querem obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E Deus, então, no seu trono, ele vê o Filho do Homem se aproximando, vindo com as nuvens. E ele, então, se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E o Filho do Homem, Jesus Cristo, recebeu toda a autoridade, toda a honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Aqui, o profeta Daniel tendo a visão do trono de Deus e o Senhor Jesus se aproximando numa nuvem lá no trono e recebendo toda a autoridade. Sim, a Jesus foi dado, irmãos, toda a autoridade e poder. Jesus, ele está julgando todos aqueles que já viveram e que estão vivendo e que estarão ainda vivos por ocasião da sua vinda. É Jesus quem julga, não é Deus. Nós dissemos isso ontem. E quando lemos aqui em Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 1, nós lemos a parábola do casamento, do banquete. Jesus lhes contou outra parábola e disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e seus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de acordo com a veste apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus aqui usa esta parábola para ilustrar que a festa era para o povo judeu, mas eles recusaram, eles não aceitaram. E aí Jesus, o rei, manda chamar a todos que encontrasse pelo caminho, bons e maus. É o evangelho que foi levado a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo, e o evangelho chegou até nós. E então,
pela graça de Jesus, pela justiça de Jesus, é a veste da justiça de Cristo que vai fazer com que nós participemos dessas bodas, dessa festa. Não é a nossa justiça própria, não é o que nós fazemos de bom ou de mal que vai fazer com que nós estejamos lá no céu ou não. Não. Se nós aceitamos a Jesus, temos que aceitar a sua justiça, porque é pela graça, pela justiça de Cristo é que nós fazemos boas obras e é pela graça de Jesus que nós estaremos nos céus. E aquele convidado que estava lá no banquete, sem a veste que era preparada para os convidados, ele foi amarrado e lançado fora, onde há pranto e ranger de dentes. Assim também, irmãos, muitos serão lançados no fogo. Aqueles que aceitaram a Jesus, mas que não aceitaram a sua justiça. Aqueles que quiserem entrar no céu através das suas próprias justiças, dos seus próprios atos, através do que eles pensam que devem fazer para ser salvos. Vejam, a salvação ela é pela graça e é pelos méritos de Jesus. A justiça que ele coloca em nós, a sua roupa de justiça, é que vai nos salvar. E quando lemos em Apocalipse capítulo 11, e no verso 1 lemos: depois disso recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte o número de adoradores. No verso 18 nos diz assim, Apocalipse 11, verso 18: as nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Verso 19: então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Então aqui o profeta João, ele vê as pessoas que estão sendo medidas no templo de Deus. E João, ele viu dentro do templo de Deus a arca da aliança, aquela arca em que foi colocada dentro da arca os 10 mandamentos, as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. Esta arca da aliança está no céu e Deus vai julgar cada um de acordo com o que fizeram em sua vida a respeito da obediência a Deus. A lei de Deus é o padrão de julgamento. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. A lei, ela não nos condena, a lei, ela nos dá liberdade. Se nós obedecemos, nós somos livres. E então é através desta lei, é o caráter de Deus que será executado nesse juízo, quando todos estarão perante o tribunal divino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência a este estudo. Não nos esqueçamos, as palavras de Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.